estou com mais um Mimimei e trouxe uma convidada muito especial. Ela é especial porque ela é a dentista que cuida do Dr. Botelho, não é isso, doutora Gisele? Isso mesmo. Como é que chama a sua especialidade? Prótese. Prótese, que é aquele sorrisão maravilhoso que você faz. As lentes de contato. As dos lentes, artistas. exatamente. Ela cuida do Dr. Botelho, ela que deixou aquele sorriso dele mais bonito, e o Dr. Botelho cuida dela. Olha que história interessante, né? Um cuida do outro. E hoje eu a trouxe aqui para que ela conte para nós como foi a história da cirurgia plástica dela. Então, doutora, como que foi que começou esse sonho e quando? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Tanto que eu já estou aqui há 2 meses, né? É verdade. Com vocês, a equipe é maravilhosa, todo mundo maravilhoso. Obrigada. E gravar, partilhar um pouquinho dessa experiência, com certeza vai ser muito útil para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu comecei, na verdade, eu tive uma indicação do Dr. Botelho, por incrível que pareça, há 10 anos atrás, quando eu estava na minha primeira especialização de implantodontia. Eu estava atendendo uma paciente e ela estava com um sutiã cirúrgico. E aí a gente começou a falar, eu falando a respeito desse sonho que eu tinha de fazer essa cirurgia, e ela super indicou. A gente foi até ao banheiro, fui olhar a mama dela. E engraçado que essas coisas não saem da nossa cabeça, né? Aquela imagem daquela mama, aquele seio perfeito, ficou na minha mente. Só que na época eu tinha a expectativa de primeiro ter filhos, tudo, para depois fazer a cirurgia. E o tempo passou. Alguns anos depois, a minha paciente, a Joyce Catarini, ela refez a cirurgia dela aqui com o Dr. Botelho. E só floresceu aquela minha ânsia, aquela minha vontade de fazer a cirurgia. Eu já tinha acabado de ter meu segundo filho, eu já não tinha mais nenhuma expectativa de ter outros filhos. Como eu já tinha encerrado a fábrica, aí eu falei, não, é agora. Eu realmente preciso ir lá nele, fazer minha avaliação e realizar esse sonho. Então existiu na vida dela um período onde ela quis ser mãe, não é isso, doutora? Isso. Um período onde ela cuidou dos filhos, um período onde ela se dedicou ao trabalho, o que eu acho que realmente é importante para nós mulheres, mas depois de todo esse período, você voltou a sonhar, né? E quando você voltou a sonhar, pelo que eu entendi, foi aquela época que a Joyce Catarini veio e fez a mama com o Dr. Botelho, né? A Joyce Catarini, que também é paciente da doutora Gisele, não é isso? Exatamente. Então, doutora, me fala, e aí você veio, realizou sua cirurgia, e como que foi, assim, essa mudança na sua vida, no seu coração? Mudou a mente? Como é que foi? Conta pra gente essa experiência aí. Gente, pra mim, é muito tranquilo eu falar sobre sonhos, porque no meu consultório, na minha clínica, eu trabalho realizando sonhos. E acaba que quando a gente traz essa questão para nós, a gente realmente entende a importância que tem a gente fazer o melhor para si, né? A gente estava até conversando ali agora há pouco com a nossa maquiadora, que eu falei, para uma mãe estar bem, ela realmente precisa estar bem. E nesse período de pós-gestação, amamentei 2 bebês, foram 2 gestações próximas, né? A mama realmente, o sonho que eu já tinha lá atrás, ele ficou com uma proporção muito maior depois que eu amamentei os bebês, porque a mama ficou muito flácida, caiu mais ainda, e hoje eu posso dizer que é a minha maior realização. A gente fez lipo, né? Eu creio que a gente vai entrar um pouquinho mais a respeito dos procedimentos. Fiz a mastopexia com prótese e eu não consigo parar de me olhar no espelho. Olha, é assim, algo que muda a vida da gente e muda para muito melhor. Então, para mim, foi a melhor realização que eu pude fazer por mim nos últimos anos. Nossa, gente, olha que história emocionante, tá vendo? Ela que lida todos os dias com a questão da autoestima dos pacientes dela, né, sentiu na pele como é essa transformação com relação à autoestima. Eu acho assim, pelo que eu te conheço, você já era uma mulher que tinha uma autoestima elevada, ou não? Sim, sim.
Eu sempre tive realmente uma autoestima muito elevada, mas por mais que a gente tenha essa autoestima elevada, nada se compara a gente realmente estar bem fisicamente, né? Não adianta só o psicológico, né? Então, quando eu me olho no espelho ali diariamente, que eu vejo a mama no lugar, durinha, a barriga chapadinha, do jeito que eu sempre sonhei, principalmente depois de ter 2 gestações, é algo assim que é o maior diferencial mesmo. Não tem preço. Quando a gente pode fazer algo pela gente, realmente é algo que não tem preço. Eu gostaria agora que ela nos dissesse como foi a cirurgia, quais foram os procedimentos que você fez. Gente, essa parte realmente é o mais legal. Por quê? A cirurgia para mim foi extremamente tranquila mesmo, apesar de eu ter um limiar de dor um pouco melhor, mas eu tomei medicação para dor apenas enquanto eu estava internada. Depois, até conversei contigo, né, Aninha? O medicamento que eu comprei, eu não tomei nenhum comprimido até hoje, né? Assim, 2 meses de pós-cirurgia. Então foi muito bom, a equipe, o local extremamente seguro, limpo, organizado. Eu sou da área da saúde, então acaba que a gente observa um pouco mais, né? Toda a equipe de anestesista, doutor Botelho, a atenção, o carinho que tiveram comigo foram excepcionais. Aqui na clínica também, assim, eu não tenho palavras para agradecer por tudo, todo o cumprimento de horário, porque essas coisas também são importantes, né? Principalmente eu que tenho várias empresas que lidam com atendimentos, tempo hoje em dia é tudo. Então, desde o início da primeira vez que eu vim aqui até hoje, que a gente já está praticamente quase de alta, foram excepcionais. A equipe inteira é maravilhosa, Franca, doutor Botelho, Grazi, Ana, Camila. Então, assim, todos são maravilhosos. Essa é a nossa maior preocupação, cuidar das pacientes aqui, como nós gostaríamos de ser cuidadas, né? Porque vocês chegam aqui já com autoestima baixa, vocês chegam com muitas dúvidas, vocês chegam aqui muito inseguras, com medo, porque vão passar por uma cirurgia, tem a questão de dar certo, não dar certo, tem a questão da estética, de realmente alcançar aquele resultado que vocês querem. Então, são 1000 coisas na cabeça. E a gente está aqui mesmo para abraçar vocês e recebê-las com todo esse cuidado. Inicialmente, eu tive 2 indicações que foram primordiais para eu vir até aqui. Depois, quando a gente abre, às vezes até ali no consultório mesmo, né, conversando com os pacientes, eu vou fazer cirurgia com o doutor Botelho. Gente, parece brincadeira, mas milhares, assim, sei lá quantas pacientes. Nossa, eu fiz com ele, você vai amar e tudo mais. Muitas pacientes mesmo. Então, vieram muitas outras indicações depois que eu tomei a decisão de realmente fazer com ele. E foi tão bom, mas tão bom, assim, essa confiança que me passaram, que quando eu entrei no centro cirúrgico, gente, eu sabia que eu estava nas mãos do melhor cirurgião de Brasília. E o resultado tá aqui, eu não tive nenhuma intercorrência, a cirurgia foi maravilhosa, foi, assim, tudo sensacional. É claro que muita coisa depende não somente do cirurgião, mas do paciente, é importante a gente ressaltar isso. Mas uma vez que quando a gente faz tudo certinho, o cirurgião é maravilhoso e faz tudo da melhor forma possível, não tem erro. Gente, foi assim maravilhoso, foi uma das melhores experiências que eu tive da minha vida e eu posso falar nisso com bastante segurança, porque eu conheço muito da área da saúde, né? Eu vivo isso há muitos anos. Eu já treino pessoas para a questão de encantamento, tudo, e eu posso afirmar com toda certeza que aqui é o melhor lugar que vocês têm para quem tiver com qualquer tipo de dúvida a respeito de cirurgia plástica, com medo. Aqui é o melhor lugar que vocês vão encontrar para poder estarem realizando esse sonho. Nossa, que coisa linda. Fiquei até emocionada. Obrigada. Isso que é nesse momento que a gente sente que tudo vale a pena, né, Aninha? Aninha, que também faz parte da equipe. Eu fiquei até emocionada agora. Obrigada. Fico muito feliz em ouvir isso, porque
nesse momento, quando a gente escuta, não é por uma questão de vaidade, é por uma questão de saber que nós estamos conseguindo realizar, né, um trabalho que está dando bons frutos, né? Mudando a vida de mulheres. Isso aí me deixa muito feliz e emocionada. A Aninha, que cuida de vocês aqui também, tá aqui o tempo inteiro com vocês, né, Aninha? É porque a cirurgia ela não termina só no centro cirúrgico, né? Não aqui termina. A gente abraça, aqui nós cuidamos do pós, né? Com É verdade. muito carinho. Temos, assim, procedimentos de primeira qualidade aqui, que no caso seria o laser, ultrassom, tape, ozônio. Tudo então... que tem de mais moderno a gente traz, né, Aninha, para o nosso pós-operatório, para que otimize o resultado da cirurgia da melhor maneira. São todos esses procedimentos, né, que a gente traz, né, Aninha? E fora isso, o amor de vocês, né? Bem. É o principal. Amor, carinho, né? O ingrediente principal. Ter amor, gostar do que faz, né? Que isso aí acho que é o mais importante. Quando a gente ama o que a gente faz com muita dedicação. E a gente fica feliz, né, de ver o pós, assim, saírem agradecendo e os resultados sempre maravilhosos. É muito satisfatório para a gente, porque são centenas de histórias. Eu, às vezes, não consigo trazer todas, mas é muito satisfatório. É muito satisfatório para a gente quando a gente escuta essas histórias que a gente ouve aqui todos os dias, né, Aninha? Por isso que eu quis trazer para vocês, porque são histórias emocionantes mesmo, histórias de transformação, sabe? História de mudar a vida, história de reconstruir casamento, história não só de reconstruir casamento, porque tem algumas pacientes que não são casadas, história de reconstrução dela mesma, né? A paciente está ali, tô muito mal, tô para baixo, e ela começa a se amar mais, ela se encontra, ela fica mais segura de si, aí ela vai lá, troca de emprego, ela passa num concurso, né? Então, indiretamente, isso muda a vida da gente, né? Não é que vai mudar diretamente, mas indiretamente, com certeza muda. A autoestima para nós mulheres é tudo, né, gente? É vida. Né? Uma colocação bem especial que me veio à mente agora. Eu nunca fui uma pessoa amante a exercícios físicos. Gente, depois dessa cirurgia, eu estou amando fazer academia. Tá vendo? E isso, assim, a gente sabe que não é somente estética, né? Você está se exercitando, é questão de saúde e muita saúde. E aí me deu um ânimo tão legal, mas pra tão fazer legal, atividade que eu física. nunca imaginei que eu fosse gostar de estar na academia, né, cuidando de mim. Eu até brinco com o meu personal que deu um up a questão da cirurgia, porque já deu uma agilizada naquele processo ali de demora, né? Então agora a gente vai só alinhar algumas coisinhas para poder ficar sensacional. Mas eu já estou há um mês de academia. E eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que eu vou levar pelo resto da minha vida. Tá vendo como mudou? O personal deve estar amando, porque coitado, o personal estava há anos tentando levar a doutora para academia e não conseguia. E agora você já tem mais estímulo para treinar, né? Então acaba que assim, você também não é só a estética que você nesse momento está focada, mas você começou a enxergar também a sua saúde, né? Que é tudo, né, gente? Em primeiro lugar, sempre a saúde da gente, né? Mudou a minha vida em todos os sentidos. Em todas as possibilidades eu mudei, né? O que eu acho importante de falar aqui do trabalho do Botelho é que na cirurgia, as pacientes, a maioria não sabem. Ele leva alguns tamanhos de prótese, né, isso, Aninha? Normalmente 3 ou 4. Ele leva esses moldes com 3 ou 4 tamanhos de prótese, e na hora da cirurgia ele experimenta todos esses moldes de prótese, e aí ele escolhe de acordo com o que fica melhor para o seu biotipo e o que fica também de acordo com o que a paciente quer, né? Que a paciente às vezes quer uma mama maior, tem paciente que quer uma mama menor, tem uma paciente que quer uma mama média. Então, de acordo com o que ele conversou com o paciente e com esses moldes que na hora ele experimenta,
todos os tamanhos, é que ele escolhe o tamanho da prótese. Por isso que geralmente, acho que 99% dos casos ele acerta aí o tamanho que vocês querem, que é importantíssimo, né? Ficar uma mama de acordo com o que a paciente almeja, exatamente. E a sua cirurgia de abdômen, você fez só lipo? Lipo. Você não plástica de abdômen? Não. Olha que maravilhoso a genética dessa mulher. Gente, isso assim. Teve 2 bebês e não precisou fazer a plástica, que é a retirada da pele, do excesso de pele, e ela não precisou fechar, né, a musculatura aqui do reto abdominal também não. Então, como é que o Botelho resolveu a questão da flacidez depois da lipo? Anteriormente, na avaliação, ele me colocou sentada para ver ali o quanto de pele que tinha de excesso e ele teve a expertise, né, de afirmar que não havia necessidade da gente fazer abdominoplastia, o que de certa forma me deixou bem feliz, porque como ela falou, nossa, a genética, eu já achava, e assim, não é porque tava sensacional de boa não, porque tinha flacidez, né? 2 gestações, eu não fazia exercício físico, então é praticamente impossível de não ter flacidez, mas aí ele entrou com a questão daquela tecnologia do argoplasma. Ele usa 2 tecnologias, né? Que é o Safer e o argoplasma. Como é que funciona quando a paciente ela não vai fazer a plástica de abdômen, que foi o caso da doutora Gisele? Primeiro, o Botelho entra com o Safer, que ele vai derreter a gordura, né, para ficar mais facinho ali de lipar. É um aparelho, ele é uma tecnologia maravilhosa, porque a cirurgia fica até menos invasiva, machuca menos a paciente, né? Quando ele já vai lipar, aquela gordurinha já está ali derretida, é bem mais tranquilo. Depois ele lipa e o terceiro passo é fazer o argoplasma, que é outra tecnologia que ele entra para fazer aí a produção de colágeno, ou seja, dá aquela retração de pele. E dá mesmo, viu, gente? Funciona. Tem paciente que chega aqui e fala, eu não tô conseguindo esticar. E é ótimo. Que bom, funciona amiga. Demais, assim. Você vai esticar, mas assim, vai realmente, elas sentem, né? Quando o argoplasma começa a agir, elas sentem. Isso mesmo. Elas sentem aquela retração, alguma coisa assim que tá repuxando, tá contraindo. É a retração que o argoplasma trabalha ali no abdômen da paciente. No abdômen não, ele pode ser feito no corpo inteiro. Exatamente. Não tinha, no meu caso, não tinha excesso de pele, mas tinha flacidez, né? Uhum. E aí, hoje, quando eu vejo aqui minha barriga chapada, parece até um milagre. O homem, Dr. Botelho, ele é maravilhoso. Eu falo que ele tem as mãos ungidas pelo Espírito Santo sempre, né? Quando ele sai, eu sempre oro por todas as pacientes, mas abaixo de Deus, do Espírito Santo, é o trabalho dele, a arte dele, né? Que ele nasceu para isso. E ama, viu, gente? Ama fazer o que faz. Vai com todo feliz para a clínica de manhã, para o centro cirúrgico, né, Aninha? Verdade. Energia total que ele tem. Nós fizemos uma filmagem esses dias, eu fiquei exausta. É muito cansativo. O Botelho chega em casa disposto. Às vezes faz 2 cirurgias, chega em casa, né? É porque a gente faz o que ama, né? Eu queria te agradecer, sei o quanto a sua agenda é corrida, viu, doutora? Eu que agradeço. É um prazer maravilhoso assim, estar aqui compartilhando toda a minha experiência com as pessoas para que realmente tomem a iniciativa de cuidar de si, porque é realmente maravilhoso, não tem preço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Mimimei.